Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Zacarias, capítulos 4 a 6. O livro de Zacarias prossegue com a exposição de mais algumas visões que o profeta teve. O capítulo 4 é iniciado com a quinta visão, no geral, de Zacarias. Zacarias vê um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos. Junto a esse candelabro havia 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda. Quando Zacarias pergunta sobre o significado dessa visão, o anjo que estava junto a ele responde que ela representa o poder de Deus para restaurar o templo, não por força ou poder humano, mas pelo Espírito de Deus. O candelabro simbolizava a presença de Deus com seu povo, e as 2 oliveiras representavam os 2 líderes ungidos do Senhor que estavam com eles, Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote. Nesta visão, o Senhor mostra que ele está agindo no seu povo, por meio de 2 líderes que ele levantou para conduzi-los. O capítulo 5 traz mais uma visão. Agora, o profeta vê um rolo voando, um livro em forma de rolo que voava. Este rolo tinha 9 metros de comprimento e 4,5 metros de largura. O anjo interpreta para Zacarias, dizendo que este rolo simboliza a maldição que se espalha sobre toda a terra, representando o pecado e a injustiça que existia no seu período. A segunda visão, que aparece em Zacarias 5, é ainda mais confusa, uma das mais complexas do livro. Nesta visão, Zacarias vê um cesto que serve para medir. E ao levantar a tampa de chumbo desse cesto, é vista uma mulher que estava sentada dentro dele. Esta mulher é empurrada para o fundo do cesto e é fechada a boca com o peso do chumbo. Em seguida, Zacarias vê 2 mulheres que levantaram o cesto e o levaram para uma terra distante, para a terra de Sinar. Essa complexa visão apontava para o Senhor purificando o seu povo. O Senhor estava levando para longe o pecado do seu povo. Ele havia removido o pecado e agora o afastava do seu povo. Em Zacarias 6 há uma nova visão. Agora o profeta vê 4 carros de guerra puxados por cavalos de diferentes cores. Conforme interpretado novamente pelo próprio anjo que estava com Zacarias, eles representavam os 4 ventos do céu e foram enviados por Deus para cumprir seus propósitos de juízo e justiça. Eles percorreriam a terra. Essa visão transmite que Deus controla todos os eventos do mundo. É Ele quem estabelece a justiça e cumpre o seu plano soberano. Após essa visão, há um ato significativo. Esses primeiros capítulos consistiram de visões que o profeta recebeu em uma única noite. E agora nós encontramos uma revelação que serve como uma conclusão, um ato simbólico que concluiu essas visões. O profeta agora é comissionado a realizar um sinal. Ele deveria receber a prata e o ouro que veio da Babilônia e fazer uma coroa e colocá-la sobre a cabeça do sumo sacerdote, Josué. Em seguida, devia dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As visões relatadas por Zacarias falavam diretamente à sua época. Ele os lembra de que a força para reconstruir o templo não viria dos homens, mas seria do Espírito de Deus. As visões relembravam os seus ouvintes que o Senhor purificaria o seu povo, removeria sua iniquidade e julgaria os povos vizinhos. O Senhor enviou seus cavaleiros para percorrerem a terra, trazendo juízo. A simbólica coroação do sumo sacerdote Josué está diretamente ligada à 4ª visão, que foi descrita no capítulo 3 de Zacarias. O Senhor simbolicamente aponta para o seu sumo sacerdote como o renovo que foi levantado. É ele quem edificaria o templo. Ele seria quem governaria o seu povo, juntando os ofícios de rei e sacerdote. Os capítulos 4 a 6 de Zacarias, nós vislumbramos as figuras poderosas que apontam diretamente para Cristo.
O candelabro, presente na primeira visão que vimos hoje, era alimentado pelo azeite do Espírito. O candelabro servia para a iluminação e aponta para a pessoa de Cristo, a luz do mundo, que ilumina a escuridão desse mundo e que concede o seu Espírito à Igreja para que ela brilhe em meio às trevas. Em seguida, a imagem mais poderosa de Zacarias, a coroação de Josué como um sacerdote e rei, aponta para aquilo que Cristo faria. Esse símbolo aponta para o cumprimento pleno que teria em Cristo aquele que reuniria o ofício real e sacerdotal, sendo ele sacerdote e rei. Cristo não apenas governa com justiça, ele também intercede pelo seu povo, edificando o verdadeiro templo de Deus, a Igreja, composta de pedras vivas. Nesses capítulos há ainda muitas outras figuras. Cristo é aquele que remove a impureza do seu povo, que lança fora a iniquidade e purifica perfeitamente aqueles que pertencem a ele. Cristo é aquele que se fez maldito por nós e rasgou o escrito de dívida que constava em punições a nós, em juízo contra nós. As visões de Zacarias apontam não apenas para o anúncio do Messias, mas para a esperança que ele concede a todo aquele que crê nele. Esses textos de Zacarias nos ensinam que a obra do Senhor não avança por força ou capacidade humana, mas pelo Espírito de Deus. Essa verdade, revelada a Zorobabel diante do desafio de reconstruir o templo, é igualmente válida hoje. A Igreja não é sustentada por estratégias humanas, por carisma ou estruturas visíveis, por conforto, mas pela presença e ação poderosa do Espírito Santo. Isso nos ensina a depender menos de nós mesmos e a buscar mais a direção do Senhor em oração, na palavra e na comunhão com o Espírito. Como povo, nos dias de Zacarias, somos chamados a perseverar na missão, mesmo quando as circunstâncias parecem desanimadoras. Mas a certeza de que Cristo é o nosso Rei e sumo sacerdote, aquele que nos governa, nos dirige, que intercede por nós, deve nos fortalecer a viver no propósito do Senhor, perseverando em fé, servindo em santidade, confiando na graça que é em Cristo.